Anticristo, Senhor do Mundo. Leopoldo Cirne. Primeira parte. 1. Enfermidade das sociedades contemporâneas, o remédio trazido outrora pelo Cristo. Primeiro triunfo aparente do Anticristo. Só o amor pode salvar o mundo, que se perde. O amor e a humildade. Porque o mundo, evidentemente, perde-se, no sentido espiritual, transcendente, portanto, do vocábulo, por excesso de indiferença e de orgulho. De egoísmo, sobretudo. Pretendereis que faço literatura, e da pior, isto é, passadista, segundo a desdenhosa classificação adotada por esta geração de fatigados precoces, geração infeliz, porque abandonou a fecunda nutriz do sentimento inspirador e oscila, desorientada e atordoada, em busca do inédito, do novinho em folha, como se alguma coisa pudesse haver de novo sobre a terra. Que entendeis por estas expressões, salvação, perdição, cujo sentido profundo escapa ao filho do século, mas os filhos da luz sabem penetrar. Supondes que o homem é apenas uma condensação de gases, oxigênio, hidrogênio, carbono, azoto, equivalente músculos, sangue, nervos, ossos. Ignorais então que o corpo físico é uma projeção do espírito na esfera sombria e ilusória das formas, que são seu instrumento provisório, do mesmo modo que o universo visível é uma projeção de Deus, que é o seu autor, na elasticidade inconcebível do éter, que é também obra sua em seu veículo. Sim, o homem é principalmente, antes de tudo e acima de tudo, um espírito. Espírito imortal, que vem de muito longe, formando de quedas e reabilitações o substrato de suas experiências seculares, o seu aprendizado, agora rude e mais tarde glorioso. Vendo muito longe vai para mais longe ainda, crescendo interiormente para Deus, na sabedoria e nas virtudes. Principalmente más virtudes, que jamais foram motivo de queda para o espírito. Não é seu destino obedecer ao corpo, aos instintos subalternos, civilizando-os, isto é, requintando-os, para os tornar mais exigentes. Que outra coisa fazeis, entretanto, os que vos reputais como sábios e do homem não vedes mais que a sombra inquieta que se move neste subterrâneo da criação, que é nosso habitat atual, se não escravizar-vos a ilusão da matéria e dos sentidos. Desse modo pondes o imortal, sinônimo de eterno, ao serviço do transitório e perecível. E tateais nas trevas, ignorando o rumo verdadeiro, e sucumbis à cegueira. Perdeis de vista as esplêndidas realidades luminosas da vida mortal, única digna de ser desde agora porfiadamente conquistada. Por isso, guiado por cegos, algumas vezes por fanáticos na direção política dos povos, nas cátedras do ensino religioso, em todas as manifestações do pensamento, assim nas ciências e nas letras, como até nas próprias artes e no jornalismo sobretudo, vergando a pressão do orgulho, da indiferença e do egoísmo, o mundo se extravia. Domina o anticristo, e é preciso restituí-lo ao Cristo. Tendes o direito de encolher os ombros, desdenhosos, indicando, por desmentido, como índice irrefragável de progresso, os brilhantes produtos da civilização material de nossos dias, as metrópoles ruidosas, com suas avenidas e palácios gigantescos, os mares sulcados em todas as direções por suntuosas naves, que aproximam os continentes, e a navegação aérea, e a radiotelégrafo em telefonia, todos os prodígios, em suma, da ciência e da mecânica aplicadas. E eu vos direi que, se com tudo isso não tendes satisfeito as aspirações dos que, através dos séculos, vêm clamando por uma equitativa repartição dos bens terrestres entre os que penam laboriosamente em os criar e transformar, de modo a suprimir o pauperismo e estabelecer, pela eliminação dos fatores adversos, o equilíbrio, a harmonia e a felicidade social, ou se acima disso não tendes resolvido o angustioso problema do destino humano e, paralelamente,
procurado aliviar o sofrimento da grande massa anônima, digo-vos em verdade que tendes feito rumo contrário à diretriz traçada por aquele que, amigo dos pobres e pequenos, foi o excelso fundador da civilização da qual essa de que tanto vos ufanais é simplesmente arremedo, quando não, em muitas coisas substanciais antítese completa. Não seria, certamente, justo desconhecer o valor das tentativas feitas por sucessivas gerações de espíritos altruístas, pensadores e cientistas, cultores da moral e do direito, no sentido de melhorar a situação geral da espécie humana, com seus estudos, aplicações e descobertas, nem ainda o valor, não menos apreciável, das realizações filantrópicas levadas a efeito, com o mais louvável espírito de solidariedade universal, por alguns plutocratas norte-americanos, que assim têm revelado superior compreensão do seu papel de meros depositários da riqueza material. No que se refere igualmente ao problema social, cumpre reconhecer a eficiência da fórmula econômica de participação, adotada, ainda na União Norte-Americana, e cuja iniciativa pertence a esse clarividente espírito que se chama Henry Ford, como um derivativo, temporariamente ao menos, satisfatório, que a mentalidade europeia, infelizmente, sobrecarregada de preconceitos, rivalidades e tradições obsoletas, é lamentável não tenha tido ainda a capacidade, se não a coragem, de adotar. Todas essas realizações, porém, sugeridas as primeiras por um espírito indubitavelmente progressista e humanitário, vazadas as últimas em modos eminentemente práticos obedecendo, por isso, antes a razões de ordem intelectual, no fundo não de todo alheias à ideia de interesse ou cálculo, do que a genuínas inspirações de sentimento fraternista, podem sem dúvida contribuir e têm realmente contribuído numa certa medida para o melhoramento social, mas estão longe de enfeixar, parciais que são, a solução da humanidade. Esse problema não é apenas econômico, posto que não seja de mínima importância, na consideração dos assuntos sociais e humanos, semelhante fator, que se insere em quase todos eles, é sobretudo moral ou, para melhor definirmos a sua profundidade e amplitude, espiritual. E o erro de visão que se observa geralmente nos sociólogos e pensadores contemporâneos, saturados, como todo mundo, de um materialismo reflexo, ou instintivo, que lhes obscurece, restringindo-a, a capacidade de apreciação, consiste em não encarar o magno problema humano, vagamente agitado entre as perturbações e os turbulentos anseios de nossos dias, senão através daquele prisma unilateral. Dão-lhe pelo menos uma preeminência que não tem direito o seu valor meramente complementar e secundário. Porque, sendo homem, repitamo-lo, antes de tudo um espírito, suas necessidades espirituais, o imperativo de seu destino, de seus deveres, seu papel na criação e suas relações com os demais seres devem, nessa ordem seriada de cogitações, primar sobre tudo mais. Ora, é precisamente esse aspecto superior da natureza humana, em relação com tais finalidades transcendentes, que tem sido até agora, e agora mais que nunca, descurado. Seja por indiferença atávica, ou sob a pressão das necessidades materiais imediatas, que tolhem ao grande anonimato humano o tempo e os meios de cultivo espiritual e interior, o certo é que todas as atenções se acham concentradas na miragem da vida presente. Cuida-se, em cada vez mais desenvolvida escala, da cultura física, promovendo-se paralelamente, é certo, e estimulando seu espírito associativo, duplicado de uma educação social que, sobretudo na América do Norte, pela elevação considerável do seu nível, constitui ponderável fator de ordem e de solidariedade humana. Tudo isso, porém, com acentuado cunho de imediatismo ou, de todo modo, encaminhado a elevar o padrão da vida neste mundo a tão apurado grau que torna indispensável a cogitação do futuro extraterrestre. O resultado é, como por toda parte se observa,
mesmo nas nações superiormente organizadas, como a que acabamos de citar, essa intensificação de um individualismo paradoxal, em meio das correntes modernas de coletivismo, tendente a absorver e fundir no aglomerado, a que pertença, a personalidade humana. Individualismo, do pior quilate, porque, em troca de pequenas concessões individuais para o bem-estar comum atual, não cessa de contribuir para aprofundar as raízes, mal dissimuladas, do orgulho, pela satisfação de si próprio, e do egoísmo, que se conserva intacto em sua voracidade interior, os quais, com a indiferença, que ainda é o grande mal dos corações, constituem a trilogia funesta que infelicita o mundo e só pode, para a salvação deste, que se perde, ser vitoriosamente combatida pelo amor e a humildade. Há quase 2 milênios, recebeu a Terra a visita do plenipotenciário celeste, portador dessas virtudes redentoras. Como agora, pois que os ciclos históricos se renovam, quase idênticos, a intervalos regulares, a iminência de uma grande crise se desenhava para a humanidade. Em vésperas de ruir o gigantesco Império Romano, alicerçado na pilhagem, em que vinham por fim a culminar suas incursões e aventura contra os outros povos, a civilização latina, desse modo transviada de sua missão, depois de haver recolhido a herança de hegemonia helênica, intelectual e artística, estaria condenada, com ele, a sucumbir poucos séculos mais tarde, menos certamente ao ímpeto vingador das hostes bárbaras, que diluída no aviltamento dos costumes e das instituições, se aquele crepúsculo do mundo antigo não dever-se, com o cristianismo nascituro, suceder à aurora de uma salvadora renovação. Quando, pois, ainda atuava aos ares o passo das legiões romanas, levando por toda parte o signo de suas águias vitoriosas, sobreveio o inesperado raiar desse novo dia. Dia definitivo para a humanidade, posto que, ao começo, não somente ensombrado de nuvens que por muito tempo, como ainda hoje, lhe haviam de toldar a limpidez e retardar a plenitude, mas em condições, aparentemente, as menos expressivas de sua magnitude e significação. Que importância, com efeito, aos olhos dos Césares, embriagados de triunfo e aos do próprio povo, embrutecido na ignorância e nas paixões, e que era, não obstante, o braço executor das violências planejadas pelas maiores forças políticas representativas do mundo antigo, poderia revestir o nascimento do filho de um obscuro carpinteiro, na mais humilde cidade da Judeia, nessa Palestina distante e escravizada. E no entanto foi esse, que assinalou o advento do cristianismo, o fato culminante de toda a história humana, com razão considerado o marco, inapagável e insubstituível, que a divide em duas épocas perfeitamente definidas. Para trás ficavam a consagração da força, a exploração do homem pelo homem, os privilégios de castas e de classes, conferidos por toda parte a minorias insignificantes, em detrimento dos direitos naturais de todos, o desprezo dos grandes e, conseguintemente, o ódio dos pequenos, a ignorância geral, favorecendo o império das paixões inferiores, como estimulante único das ações humanas, em uma palavra, treva nos corações e treva nas inteligências, tendo como expressão inevitável o desconhecimento e indiferença pelo amanhã, que há de fatalmente suceder ao breve dia que se representa uma existência aqui na terra. Com Jesus, e graças a Jesus, que vinha fazer da sobrevivência e imortalidade da alma, isto é, da certeza de uma vida futura pedra angular de seus ensinamentos, o objetivo ao que se deve encaminhar a vida efêmera do homem, ia começar, no ponto de vista social, a era da liberdade e da igualdade jurídica de todos, o primado do direito sobre a força e, portanto, o império da justiça, o estabelecimento da paz pelo reconhecimento da fraternidade, baseada na paternidade universal de Deus, e, no ponto de vista dos destinos eternos que vinha revelar aos homens,
Era o reino do Espírito que para estes devia começar, pelo triunfo sobre a matéria e todas as suas seduções. Para a realização inicial desse admirável programa de reabilitação da nossa espécie, aqui se descerravam tão dilatados horizontes, contra o qual, todavia, por isso mesmo se haviam de levantar, como veremos no curso desta obra, todas as forças tenebrosas do invisível, empenhadas em manter a humanidade escravizada ao seu domínio. Não se apresentou Jesus como um mero pregoeiro teórico, senão que, imprimindo às verdades e aos preceitos, que o Pai o incumbira de lecionar os homens, a autoridade e a sanção do exemplo, viveu não todos os seus ensinamentos nos atos de sua vida incomparável. Neste, como, de resto, em todos os sentidos, a sua figura, sobrancer as vicissitudes dos séculos, é única entre as de todos os grandes iniciados e reformadores que, antes e depois dele, têm atuado no cenário terrestre. Enquanto, por exemplo, o Buda, Siddhartha Gautama e o Sakyamuni, sem dúvida excelso missionário, propulsor do mais importante movimento de renovação religiosa, depois dos Vedas, empreendido entre as populações da Índia, como da China e do Japão, só aos 29 anos abandona o seu palácio real e as regalias de príncipe, que desfrutava, para engolfar-se no isolamento e na meditação, que precederam a sua jornada de proselitismo, e esse outro eminente doutrinador, que foi Krishna, teria que, pela fatalidade de suas circunstâncias pessoais, opor aos místicos arrazoados filosóficos, de que se fez arauto, o contraste de sua condição de guerreiro e a fragilidade da poligamia, sancionada embora na tolerância, em tal sentido, generalizada entre os orientais. O Cristo não somente oferece ao mundo o testemunho de uma vida, de começo ao fim, absolutamente imaculada, mas desde logo marca a originalidade e a coerência dessa vida com a doutrina de que era ele portador, elegendo para lugar de seu nascimento um estábulo de animais. Escolha inconcebível, mas intencional da parte daquele que, sempre espírito, presidiu a uma parte e prestou a outra parte dos sucessos, relacionados com a sua investidura messiânica, o seu voluntário assentimento. Desse modo começada no berço, a apologia da pobreza, pois que o presépio de Belém é uma alegoria e um ensinamento, como expressão sintética de renúncia a todos os bens e opulências da terra, o desapego, que semelhante escolha traduz, as coisas exteriores, consideradas obstáculo à aquisição da riqueza moral interior, foi a primeira lição com que Jesus entendeu conveniente edificar os homens. Lição igualmente de humildade, que havia de ser, em todos os tempos, o inseparável característico do verdadeiro cristão. Assim também o amor. Por que motivo o Espírito perfeito, que é o Cristo, no consenso unânime de quantos, através dos séculos, tem procurado contemplar de perto e entender a sua angélica figura, exceção apenas feita, de alguns doentes mentais que dele têm, irreverentemente, pretendido fazer um caso de psicologia mórbida. Por que motivo, perguntamos, teria o excelso Filho de Deus renunciado, temporariamente embora, às esferas da luz eterna em que reside, para mergulhar nas trevas deste mundo e entrar em contato direto com as misérias, enfermidades e paixões dos que o habitam? Se bem atentarmos em seu caráter, nas linhas estruturais de sua missão divina, reconheceremos que o fez, não por necessidade ou interesse próprio, ele que jamais antepôs a um só de seus atos a menor sombra de preocupação pessoal, mas unicamente por amor a esta pobre raça humana, falida e extraviada, que, quanto mais sucumbe às tentações do espírito do mal, que aqui impera, mais se recomenda a enternecida e misericordiosa piedade com que se tem ele proposto a redimir-nos. Redenção completa e universal, todavia, somente quando um a um, na sucessão dos séculos, libertos da cegueira que nos obscurece agora o entendimento e nos coloca à mercê daquelas tentações, nos ouvirmos todos convertido,
por uma adesão interior, sincera, inviolável e constante, à lei de amor e de humildade, que é o ângulo fundamental de todos os ensinamentos evangélicos, do mesmo modo que foi o eixo em torno do qual girou toda a existência de Jesus. Humilde foi, portanto, o seu berço, em intencional contraste com a sua inconfundível grandeza espiritual, acanhado e pobre. Humilde, portanto, o cenário em que desenvolveu mais tarde a sua ação evangelizadora. Humildes as figuras de que se rodeou então, recrutadas, em sua totalidade, nas classes mais obscuras da sociedade judaica, para serem, durante o seu messianato, as urnas vivas encarregadas de recolher os exemplos e as palavras de vida eterna que trazia aos homens, e depois de seu regresso ao seio do Pai, que o enviara, os propagadores da Boa Nova que, varando as fronteiras em todas as direções, abriria para o mundo a era da verdadeira civilização, isto é, da civilização cristã, dever-se embora prolongar-se por 19 séculos, a sua acidentada fase inicial. Dentre os apóstolos, com efeito, aos quais dirigiria mais tarde a significativa palavra de exaltação, advertindo-os: não fostes vós que me escolhestes a mim, fui eu que vos escolhi a vós. 4. Pedro, André, Tiago e João, eram rudes pescadores. 1. Mateus, pertencia à odiada classe dos publicanos, que o mestre, em mais de uma ocasião, para confundir a arrogância dos que os desprezavam, apresentaria, de par com os samaritanos, não menos odiados, como paradigmas de fidelidade à lei divina, herdeiros legítimos do reino. Os restantes eram, do mesmo modo, figuras plebeias, destituídas de toda significação social. E foi com esses elementos, na aparência e segundo a cegueira do conceito humano, absolutamente negativos, que Jesus empreendeu a obra gigantesca de transformar a face moral do nosso mundo, começando por uma intrépida subversão dos consagrados valores sociais e humanos, de que era a expressão aquela mesma escolha dos apóstolos. Esse contraste entre a pobreza de seus elementos iniciais e a magnitude da obra que o cristianismo, sobrepujando os obstinados assaltos externos e as subversoras deturpações internas, que não tem cessado de sofrer, vinha realizar, e de fato realizou nos primeiros gloriosos séculos de perseguição e de martírio, isto é, de copiosa frutificação espiritual, mutilada nos seguintes pela obnubilação de suas mais formosas promessas. É um dos espetáculos que mais tem impressionado os observadores imparciais, o mais seguramente demonstrativo da imanência de um poder divino que o tem sustentado e que, sem a menor dúvida, reside no seu próprio instituidor. Veio naquele dos primeiros episódios de sua vida relatados no Evangelho. Contava apenas 12 anos, e tendo ido, em companhia de José e de Maria, à festa anual da Páscoa na cidade santa, já estavam estes de regresso a Nazaré, entre uma extensa caravana, quando perceberam a ausência do menino. Voltam, pressurosos e inquietos, a Jerusalém e ali o vão encontrar no templo, entre os doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Acrescenta o evangelista, e todos os que ouviam estavam pasmados da sua inteligência e das suas respostas. E porque lhe dirigisse Maria a advertência: filho, por que usaste assim conosco? Sabe que teu pai e eu te andamos buscando cheios de aflição. Respondeu com esta frase de dupla e profunda significação: para que me buscáveis? Não sabeis que importa ocupar-me das coisas que são do serviço de meu pai? Manifestava desse modo a lúcida consciência, que já então possuía, da missão divina que o trouxera ao mundo, e reportava-se, mesmo em presença daquele a quem era atribuída, a seu respeito, a função humana de progenitor, a única paternidade que reconhecia, isto é, a paternidade espiritual que o vinculava a Deus. Em todo o curso de seu sacrossanto ministério, iniciado 18 anos mais tarde, quando o mesmo Jesus começava a ser quase de 30 anos, Lucas 13:23,
Logo após o batismo simbólico às margens do Jordão, a que sucedeu imediatamente a tentação no deserto, da qual oportunamente nos ocuparemos, é sempre a impulsos dessa mesma iluminadora certeza de ser o órgão direto de Deus que o veremos agir, assim quando se inclinava compassivos sobre os enfermos do corpo e os quebrantados do espírito, para lhes restituir a saúde ou lhes outorgar a salvação, assegurando, segundo o testemunho do evangelista João, eu de mim mesmo nada posso, o Pai, que está em mim, é quem faz as obras, como a disseminar, em presença das multidões que, alvoroçadas, se lhe comprimiam em torno, a alvissareira doutrina, que não era sua, mas daquele que o enviara, e que, em sua encantadora linguagem, rica de simplicidade e profundeza, denominava a Boa Nova, ou Evangelho do Reino dos Céus, doutrina de misericórdia e de consolação para os humildes, de resignação e de esperança para todos os sofredores, de suma perfeição para os mais evoluídos. Começa, verdadeiramente, no comovedora prédica ao sopé da montanha, que se tornaria das bem-aventuranças, na qual tudo o que faz o temor ou a repulsa dos tímidos e o desprezo do mundo, seria exaltado como a fortunada condição terrestre, para inefável compensação no além. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que têm o coração puro. E em seu jornadear através dos campos e as cidades, de Nazaré a Jerusalém e de Jerusalém a Betsaida e a Cafarnaum, ou às margens dos lagos de Genezaré e Tiberíades, é ainda o mesmo amor que flui de seu coração, e de seus lábios misericordiosos se espraia, como caudal divina sobre as almas inquietas e ulceradas. Vinde a mim todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enternecedor convite, que atravessaria os séculos e seria, como ainda hoje e no futuro, o penhor de sua proteção aos que padecem, o amparo, a segurança, o conforto para o homem nas horas de desfalecimento, o escudo contra todas as tentações. Mas não se limitaria a oferecer-se como sustentáculo aos vacilantes e a inclinar sobre todas as dores o seu espírito amantíssimo, como um broquel perpetuamente estendido sobre o mundo. Aos resolutos, legitimamente ambiciosos de incorporar-se, desde a terra, as imortais falanges de seus auxiliares na obra redentora, o líder de homens e de humanidades, que ele é, intimaria a condição primordial, aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque vinha formar, para os novos homens que se dispusessem a ser os colaboradores na fundação do seu reino espiritual, uma consciência mais alta, sobrancer as solicitações da natureza inferior, iniciando-os no espírito de abnegação e sacrifício. Indulgente com todas as fraquezas nascidas da ignorância humana, toleraria, sem as recomendar nem proibir, práticas tradicionais como o jejum e as oferendas levadas ao altar, advertindo, todavia, que não é o que entra pela boca que macula um homem, e antepondo-lhes, como mais agradáveis a Deus, os sentimentos puros e a prévia reconciliação entre ofendidos e ofensores. Posto que abertamente declarasse, eu não vim destruir a lei, referindo-se indubitavelmente aos princípios basilares, princípios de moral eterna, estatuídos no Decálogo, e não a preceitos humanos transitórios, que, entretanto, haviam ganho prestígio no ânimo do povo, ao ponto de quase substituir os primeiros, não hesitaria em reformar esses últimos, opondo-lhes resolutamente o novo código, em que ao homem da terra, decaído, eram sugeridas as possibilidades de transformar-se em cidadão do céu,
tomando por modelo o próprio Pai que está nos céus. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. E rematava: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Ora, semelhante doutrina, que vinha suprimir os motivos de separatividade entre os homens, elevando o nível de seus sentimentos a tais vertiginosas alturas, indicando as relações de obediência e filial imitação que deviam existir e ser cultivadas entre a fragilidade humana e a perfeição divina, ao mesmo tempo em que libertava o povo do jugo sacerdotal obscurecedor, não podia deixar, por isso mesmo, de sublevar contra o seu autor as iras do clero judaico, doutores da lei mosaica, fariseus e escribas, desse modo implicitamente ferido em seus interesses materiais. Jesus, porém, não se limitaria a combater indiretamente a influência desses cegos condutores que tanto contribuíam, por seu ascendente sobre as massas, para alimentar no espírito do povo, reforçando com o próprio exemplo, assim o sectarismo religioso, em seu intransigente exclusivismo, como o rancor de que eram objetos samaritanos, considerados heréticos, em cujo território se abstinham cuidadosamente de pisar, rancor em que eram abrangidos os publicanos, detestados por todos, em consequência da função, para o amor próprio nacional, odiosa, que desempenhavam, de coletores dos tributos sobre a raça decaída lançados pelos dominadores romanos. Iria mais longe o divino mestre. Não somente desautorizaria essa generalizada repulsa, escolhendo algumas vezes, nos representantes dessas odiadas classes, exemplos típicos de humildade e amor ao próximo, como na parábola do bom samaritano e na do fariseu e o publicano que subiram ao templo, a orar. Lucas 10, 25 a 37, 18 e 10 a 14. Mas sua palavra, ungida de persuasiva doçura, quando se dirigia aos sofredores e pequenos, se inflamaria em veementes apóstrofes, ao verberar diretamente os desregramentos dos escribas e fariseus hipócritas, que devoravam as casas das viúvas, a pretexto de longas orações, que gostavam de ter nas sinagogas as primeiras cadeiras e nos banquetes os primeiros lugares e de serem saudados nas praças e que os homens os chamassem mestres. Essa atitude resoluta em face dos exploradores da crença religiosa do povo que eram, não obstante, a classe mais influente no seio dos israelitas, não podia deixar de suscitar as iras desses poderosos adversários. Jesus não o ignorava. Mas, sabendo muito bem que, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muitos frutos, caminhou intrepidamente para o trágico desenlace, por ele mesmo previsto e anunciado, de sua missão, já a esse tempo consumada. Porque, de fato, haviam bastado os 3 brevíssimos anos, durante os quais, sem trégua nem repouso, pregar a boa nova e semear em torno de si a saúde, a esperança e a verdade, que de seu mesmo espírito jorrava, e perpetuamente jorrará, como de fonte eterna, para que no mundo ficassem os indestrutíveis fundamentos da nova civilização, da civilização definitiva, que ele vier implantar e que, fazendo a sua glória, fará também um dia a felicidade de todo o gênero humano, quando integralmente realizada. A esse remoto objetivo, que em sua cegueira nem sequer previam, mas a cujos imediatos efeitos, nocivos aos seus sórdidos interesses, se opunham os padres de Israel, com muito mais fortes motivos se oporiam os espíritos do mal, sob a implacável direção do Anticristo, que, tendo aqui o seu reino, de nenhum modo se resignaria a vê-lo reduzido pela libertação dos homens convertidos a Jesus e, assim, por ele redimidos, e muito menos a vê-lo aniquilado,
como por último sucederá, quando a doutrina do ressuscitado se houver tornado a partilha de toda a humanidade. De resto, o sacerdócio israelita não era mais que o instrumento dessas forças tenebrosas, que do invisível não têm cessado de rondar a obra cristã desde o seu início, opondo-lhe toda a sorte de resistência e obstáculos, manejando as fraquezas e as paixões humanas. É o que explica a traição de Judas, a súbita mudança de atitude da população de Jerusalém, que, poucos dias depois de haver recebido Cristo com hosanas ao filho de Davi, se aglomerava em frente ao pretório, bramindo: crucifica-o. Como não tem outra explicação a pusilanimidade de Pedro, que o nega no pátio do pontífice, e a própria deserção dos apóstolos na hora culminante do tumultuário julgamento e imolação do seu divino mestre. Não havia, ao demais, ele mesmo definido, quando, ao terminar o seu testamento de amor por ocasião da ceia pascual, se referia ao príncipe deste mundo e sobretudo, ao ser abordado no horto de Getsemane pelos esbirros que o iam prender, declarava: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Efêmero triunfo aparente esse, todavia, do anticristo, que, não menos espiritualmente cego que os instrumentos humanos de que se utilizava, supunha talvez que, destruindo o corpo do Filho do Homem e semeando o terror no ânimo dos discípulos, que só mais tarde receberiam o Espírito Santo, se não aniquilava a obra, de que seriam eles desde então os intrépidos realizadores, e disso teria dúvida o insensato. Pelo menos inclinaria a seu favor as vantagens desse golpe, a gloriosa ressurreição, esse, sim, triunfo irrefragável e testemunho vivo da imortalidade, que seria simultaneamente o propulsor e o inabalável fundamento da fé em que se abrasariam assim os apóstolos e discípulos, reabilitados de seu momentâneo delíquio espiritual, como as sucessivas gerações cristãs, que haviam de glorificar diante das feras ululantes e dos gladiadores sanguinários, nos circos romanos ou ao crepitar das fogueiras purificadoras, o nome do Senhor Jesus. 2. Significação emblemática da Páscoa. Primórdios do cristianismo. Organização comunista da primeira geração cristã. Trajeto da Boa Nova, da Palestina em Roma. Heroicidade das mártires cristãos. Retrocedamos um pouco. Refere um dos três evangelhos sinóticos, o de Lucas, que, ao sentar-se o Senhor Jesus à mesa com os seus apóstolos, para celebrarem juntos a cerimônia da ceia pascual, começou por estas comovedoras expressões o seu discurso, em que se sente, como exalar de um perfume divino, toda a ternura que transbordam de seu amantíssimo coração. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Porque vos declaro que a não tornarei mais a comer, até que ela se cumpra no reino de Deus. Que alcance e que significação teriam, no pensamento do Mestre, essas palavras, que envolvem, evidentemente, uma promessa. A Páscoa dos judeus, como é sabido, era celebrada em rememoração de sua retirada do Egito, notabilizada pela travessa do Mar Vermelho a pé enxuto, rumo à terra da promissão, denominada Canaã. Esse trânsito significava a libertação do cativeiro civil e, tendo como decalque o episódio humano, valia por um símbolo. Símbolo cuja significação espiritual corresponde à egressão não apenas de um povo, mas da humanidade, por ele representada emblematicamente, das esferas do mal, que aprisiona, e sua laboriosa e acidentada ascensão às regiões da liberdade e da luz, isto é, do bem, que é seu destino. Daí a sua celebração, menos como festa cívica da nacionalidade proscrita e, enfim, dispersa e perdida para sempre em seu enquistamento fragmentário no seio de todos os outros povos, do que como cerimônia religiosa, e do máximo relevo. Assim também a Páscoa dos cristãos, que a veio substituir e tende a cada vez mais universalizar-se. Como tantos outros episódios e parábolas referidos no Evangelho, o gesto do Senhor Jesus,
a pretexto da magna solenidade anual do povo hebreu, reunindo em torno da ágape rememorativos apóstolos, para lhes transmitir suas derradeiras, inovidáveis instruções, envolveu, de par com o novo testemunho de amor que lhes queria dar, a intenção de erigir para a posteridade o emblema coletivo da futura raça humana, redimida pela aceitação e consequente prática de sua doutrina e assim, congregada em torno de sua excelsa figura, celebrando, pelos séculos em fora, o banquete da fraternidade. Símbolo hebraico, por então, afirmou, nunca mais tornaria a honrar com sua presença em forma visível e humana, até que o símbolo cristão venha a exprimir-se em realidade objetiva, sob a direção de seu Espírito, presente no reino de Deus, a que se terá então, na terra, convertido a humanidade. Pouco importa que a extrema lentidão com que, no sentido moral, se efetua o progresso humano, mesmo em consequência dos embaraços obstinadamente suscitados pelas forças reacionárias do invisível, autorize a previsão de que milênios hão de porventura ainda transcorrer, antes que seja atingido tal desideratum. As palavras de Jesus, auridas nos conselhos do Altíssimo, não passarão, ainda que passem céus e terra. Poderão aquelas forças tenebrosas, na órbita da ação que lhes é permitida pelo Criador, tolher, parcial e temporariamente, o surto da obra cristã em nosso mundo. Mas não impedirão que a sua marcha, por natureza, e por necessidade, acidentada, se encaminhe à realização do plano evolutivo na mente divina traçado em relação à Terra e sua humanidade. Mas ainda, as próprias manobras adversas, consoante a lei do ritmo, a que obedecem os fenômenos da evolução e da vida no universo, longe de constituírem irremovíveis obstáculos, vêm, sobretudo nos períodos de transição que, por assinaladas perturbações, caracterizam o termo e a renovação dos grandes ciclos históricos, a contribuir como poderosos estimulantes para mais acentuado surto de progresso. Vimos que a conjuração das trevas, levando o Cristo à imolação na cruz, visou indubitavelmente aniquilar, ou pelo menos reprimir o surto da doutrina, com a violenta supressão de seu excelso instituidor. Em lugar disso, porém, o que resultou do sacrifício do Filho de Deus, que de resto ele mesmo previra e antecipadamente aceitara como uma fatalidade propicia a fecundação da Boa Nova, foi uma irresistível e deslumbrante eclosão da fé naqueles mesmos que, apavorados e dispersos, na hora suprema da consumação do inominável atentado, não tardaram em reunir-se e organizar um plano de ação realizadora. Tão depressa as sucessivas aparições do crucificado redivivo lhes transfundiram no ânimo, assim retemperado, a radiosa convicção da imortalidade, de que entraram a ser os invictos arautos pelo mundo afora. A primeira delas verificou-se no próprio dia da ressurreição, segundo o testemunho do evangelista João, unicamente a Maria Madalena, segundo Lucas. Todavia, não somente as piedosas mulheres que haviam, pela madrugada, acorrido ao túmulo deserto, a buscar entre os mortos ao que vive, mas, na tarde desse mesmo dia, há 2 discípulos, que se encaminhavam para a aldeia de Emaús, os quais, entretanto, só ao partir do pão é que o reconheceram. Dualidade de narrativa que se não exclui mutuamente, antes se completa e explica sem dificuldade pela posição dos respectivos historiógrafos em face dos sucessos. De todo modo, o que resulta evidente é que, desaparecido do sepulcro o corpo de Jesus, e desse fato procurou em todos os tempos a incredulidade obstinada a tirar pretexto para forjar lendas de subtração pelos apóstolos, sem lograr jamais indicar o sítio em que por último teria sido, e ninguém sabe quando, inumado mestre, mostrou-se este, por 40 dias, aos discípulos maravilhados, falando-lhes do reino de Deus e edificando-os como testemunho vivo da ressurreição. E tão positivo e substancialmente necessário se impor esse fato à consciência dos apóstolos,
incorporando-se à tradição de seus contemporâneos e transmitindo-se a de seus imediatos sucessores, como pedra angular do novo credo, que Paulo, o grande convertido de Damasco e o mais ativo organizador da igreja cristã, numa de suas epístolas aos Coríntios resolutamente clama: se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Mas não foi, senão que, verdadeiro aquele testemunho palpitante da imortalidade, tornou-se ele o inamovível fundamento sobre que veio alicerçar-se a estrutura moral do novo mundo, organizado sob o lábaro cristão, constituindo-se ao mesmo tempo o eixo em torno do qual entrou a gravitar a atividade evangelizadora dos apóstolos, o mais poderoso estímulo da intrepidez com que as sucessivas gerações cristas afrontavam as torturas e a morte física, trocando-a jubilosamente pela vida imortal, em que tinha certeza de, por sua vez, ressuscitar. Recordemos alguns dos mais significativos episódios dessa incomparável epopeia. 10 dias apenas daquele em que o Senhor Jesus foi assunto ao céu, achando-se os apóstolos reunidos em Jerusalém, uma inesperada transfiguração se lhes operou, semelhante àquela de que fica teatro o cimo do Tabor. Se ali o Cristo, envolto em deslumbrante auréola, havia conversado com os espíritos visíveis de Moisés e de Elias, em presença de Pedro, Tiago e João, no cenáculo em que ocorreu a poderosa manifestação do Espírito Santo, foram as virtudes do céu que, sob a visível aparência de umas como línguas de fogo, precedidas de um estrondo como de vento soprava com ímpeto, repousaram sobre os apóstolos, em cada um desenvolvendo os dons supranormais, mediante cujo influxo não somente eles, homens rudes e incultos, entraram a falar em vários idiomas, que lhes eram desconhecidos, perante a numerosa assembleia de israelitas e forasteiros de procedências diversas, que ali acorreram, atraídos pelo estrondo precursor da manifestação, mas adquiriram, no mesmo instante, a consciência profunda do seu ministério, tornando-se de então em diante homens novos, sem mais vacilações nem desfalecimentos, aptos para afrontar, destemidos, os poderes humanos e as resistências adversas do invisível, que lhes seriam, de concerto com aqueles frequentemente opostas. De posse da herança maravilhosa que lhes transmitira o Mestre e em que acabavam de ser confirmados, converteram-se verdadeiramente em bandeirantes da fé, empreendendo frequentes excursões, de que a cidade de Jerusalém se constituiu o núcleo de radiação, e indo alguns deles aos mais remotos confins da Palestina, posteriormente até muito mais longe, levar a boa nova de que o reino de Deus estava próximo e anunciar, não o Senhor crucificado, mas o Cristo redivivo. As conversões, desde o começo, entraram a ser obtidas aos milhares e não faltavam prodígios para testificar a autoridade de que se achavam investidos. Pedro e João, dirigindo-se um dia ao templo, a pregar, como costumavam, notaram, junto à porta denominada Especiosa, a presença de um homem que era coxo de nascença e ali estendia a mão aos transeuntes, de cujos óbolos vivia. Detiveram-se um instante a contemplá-lo e, como se obedecesse a uma inspiração do alto, disse-lhe Pedro: olha para nós. Atendido, começou de acentuar a sua condição de pobreza, que sempre foi o apanágio e a ufania dos verdadeiros discípulos de Jesus, para em seguida transfundir-lhe a graça de que se sentia portador, nestes termos: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E no mesmo instante, auxiliado pelo apóstolos, que o tomou pela mão direita, os pés e artelhos se lhe firmaram e o homem começou a andar, entrando, com os dois, no templo, bendizendo a Deus, na presença do povo, que se maravilhava do ocorrido. Aproveitou Pedro o fato para uma prédica exortativa, secundado por João, a qual, porém, não tardou em suceder a primeira reação dos vigilantes e interesseiros guardas da tradição judaica.
Foram ambos presos e levados no dia seguinte à presença do Sinédrio, sendo contudo soltos, depois de ameaçados, para serem, algum tempo depois, novamente metidos no cárcere, por intervenção do sumo sacerdote e dos saduceus, enfurecidos de inveja contra eles. Mas um anjo do Senhor, refere o texto, Atos 5:19, abrindo-lhes de noite a porta do cárcere, os restituiu à liberdade, ordenando-lhes que voltassem a pregar no templo, o que fizeram no dia seguinte com o mesmo desassombro. Sucediam-se assim alternadamente a difusão da palavra divina e as perseguições que visavam embaraçá-la. Estevão, cheio de graça e de poder, na plenitude da mocidade, que comunicava ao seu verbo inspirado os arroubos do entusiasmo, tornando-o a tal ponto contundente que os adversários não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava, do mesmo passo que fazia grandes prodígios e milagres entre o povo, é também preso e conduzido à reunião do Sinédrio, acusado, mediante falsos testemunhos, de proferir palavras subversivas contra o lugar santo e contra a lei. Defende-se com eloquência, produzindo um longo curso baseado nas Escrituras, mas, não podendo conter a sua indignação, remata-o com veementes apóstrofes aos homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, que se haviam tornado traidores e homicidas relativamente ao justo anunciado nas profecias, o que lhe valeu ser violentamente arrastado, posto fora da cidade e apedrejado. E as testemunhas, refere o autor dos Atos dos Apóstolos, depuseram as suas capas aos pés de um moço chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, até vê-lo expirar, invocando o Senhor Jesus e suplicando perdão para seus algozes. E Saulo, acrescenta a narrativa, consentiu na sua morte. Não somente consentiu nessa bárbara imolação da primeira vítima ilustre que, depois do Mestre, havia de continuar a gloriosa cadeia dos sacrificados pela redenção dos homens, senão que, arrebatado nos desvarios do zelo farisaico, marcaria de um violento contraste a primeira fase da missão que lhe estava reservada, fazendo-se implacável perseguidor da igreja cristã. É assim que, munindo-se de cartas do sumo sacerdote para as sinagogas de Damasco, pôs-se a caminho, resolvido a fazer prender e conduzir para Jerusalém quantos encontrasse no serviço do Senhor. Vaso escolhido, entretanto, para levar o seu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, essa atitude inicial de Paulo serviria apenas para demonstrar até que ponto, amortalhado na matéria, exposto às adversas sugestões do oculto, pode o espírito, mesmo de tamanha envergadura, padecer uma verdadeira obsessão que, produzindo-lhe o fanatismo religioso, lhe oblitere o senso da missão com que viera ao mundo e cujo desempenho esteve ele, Paulo, na iminência de falir. Mas o Senhor, vigilante, o observava. Tanto, pois, que, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, se avizinhava de Damasco, sentiu-se Paulo de repente envolto em deslumbrante claridade. Cai por terra, e uma voz, que lhe não era certamente estranha, percute-lhe a consciência e os ouvidos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Acordado assim do pesadelo espiritual que o atormentava e que até então estivera longe de perceber, brada em resposta: Quem és tu, Senhor? E logo a transfiguradora revelação: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Estava operada a sua conversão e definitivamente neutralizada a manobra do anticristo, que outra não era a origem da obsessão de Paulo. E aquela dileta ovelha, algum tempo tresmalhada, regressava triunfante ao aprisco, não somente para ser a coluna viva, o atleta inconfundível da organização cristã, mas para ser também glorificada no indispensável batismo das perseguições, consoante o aviso dado pelo Mestre, em visão, ao discípulo Ananias, de Damasco: Eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer pelo meu nome. Curado, por esse discípulo,
da cegueira física, de que fora momentaneamente acometido na estrada, ao manifestar-se-lhe o Senhor, é incorporado à comunhão dos crentes e, depois de batizado, entra ali mesmo em Damasco a pregar que Jesus é o Filho de Deus, deixando atônitos os israelitas da cidade, que não compreendiam essa mudança de atitude e deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Conseguindo, porém, subtrair-se, ronda sinistra dos que guardavam também as portas dia e noite para o matar, auxiliado pelos discípulos, que o tomaram de noite e o desceram pela muralha, baixando numa alcofa, encaminha-se Paulo a Jerusalém e ali, depois de vencida a natural relutância dos fiéis, ainda atemorizados por suas recentes façanhas, integra-se na comunidade dos apóstolos, cuja natividade evangelizadora, até esse momento circunscrita aos da nação judaica, se incumbe de ampliar aos gentios, imprimindo à propagação do cristianismo o cunho de universalidade que estava nos desígnios do Mestre. Antes, porém, de acompanharmos neste rápido escurso a trajetória desenvolvida pela Boa Nova, até implantar-se na capital dos Césares, para lhe receber o batismo supremo das perseguições em massa, detenhamo-nos a assinalar um dos caracteres mais expressivos que, logo de começo, lhe foi impresso pelos imediatos continuadores de Jesus, suficientemente compenetrados do seu pensamento, que de resto continuava a assisti-los, inspirando-lhes os movimentos, para sentirem a necessidade imperiosa de conformar não apenas os seus atos individuais, mas as próprias condições de sua vida, coletivamente organizada, com os fraternistas e igualitários preceitos da doutrina. Encontra-se, com efeito, na narrativa dos Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 2, esta significativa passagem. E todos os que criam estavam unidos, e tudo o que cada um tinha era possuído em comum por todos. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e os distribuíam por todos, segundo a necessidade que cada um tinha. Meus adiante, capítulo 4, insiste o narrador. E da multidão dos que criam o coração eram-lhe alma a uma, e nenhum dizia ser sua coisa alguma daquelas que possuía, mas tudo entre eles era comum. E os apóstolos, com grande valor, davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, e havia muita graça em todos eles. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos quantos eram possuidores de terras ou de casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um conforme a sua necessidade. Haviam desse modo criado um núcleo de comunismo, social e prático, fundado no desinteresse e naquele tocante amor espiritual que os vinculava, auspicioso germen associativo, cuja continuidade e desenvolvimento não tardaram, todavia, em ser mutilados, logo no primeiro século, em consequência das perturbações que a nação judaica vinha padecendo, agravadas sobretudo e rematadas no tremendo epílogo, que foi o cerco de Jerusalém, com a sua definitiva e irremediável dispersão. Embora nunca mais renovada, na sucessão dos séculos, por força mesmo das ulteriores vicissitudes que haviam de transviar a obra do cristianismo de sua primitiva orientação social e humana, essa tentativa, de que o ascetismo de certas ordens religiosas e as comunidades claustrais posteriores não são mais que uma deturpação exclusivista e estéril, convinha ser recordada não só como um testemunho documental de que no Evangelho de Jesus se encontram em germe os fundamentos da mais adiantada forma de organização da sociedade, como para estabelecer-se um instrutivo paralelo, mais que nunca oportuno em nossos dias, entre aquele comunismo pacífico da primeira geração cristã, espontâneo em seus métodos de realização, e o comunismo revolucionário contemporâneo, violento em seus processos e que, a pretexto de igualitárias reivindicações, no fundo indubitavelmente legítimas, outra coisa não pretende, nem realizou até, agora com a subversiva experiência consumada na Rússia,
que não seja uma brusca inversão de posições entre as classes sociais, tornando o opressor a que fora oprimida até a véspera e, em lugar da fraternidade, que nem mesmo entre os seus adeptos é sinceramente praticada, contribuindo para mais profundo tornar o dissídio entre os cidadãos de uma mesma pátria. A diferença